E aí, galera, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a crise na Venezuela. Vamos tentar entender por que aquele país vive uma fissura política e social tão grave e que faz uma população ficar tão sofrida. A Venezuela vive uma crise política que gerou uma crise econômica e social, ou ao contrário, uma crise econômica que piorou a vida política e a social? O povo venezuelano sempre teve governos autoritários? É isso que a gente vai tentar resolver aqui conversando com vocês. A Venezuela atualmente vive uma grave crise. De um lado você tem Nicolás Maduro, herdeiro do chavismo, do outro, Juan Guaidó, líder da oposição, que não está só. Ao seu lado, um outro nome importante é Henrique Capriles, inclusive candidato derrotado à eleição presidencial, disputando o cargo quando Maduro foi candidato pela primeira vez no seu país. Maduro pegou um país que estava já vivenciando os efeitos de uma grave crise econômica e via seu líder maior, Hugo Chávez, adoecendo e enfraquecendo. Maduro chegou ao poder pela primeira vez exatamente após a morte de Hugo Chávez, meses após a sua eleição. Maduro não teve a mesma habilidade política de seu antecessor, um militar de carreira, populista convicto, que no final dos anos 80, quando ocorreu o Caracaço, uma grande rebelião popular na Venezuela, ele soube se identificar com as necessidades do povo daquela cidade e se lançar como candidato para resolver essas aflições. É sob o comando de Hugo Chávez, usando os petrodólares, que estava em alta nos anos 90 e início dos anos 2000, que Hugo Chávez irá fazer uma reforma agrária, ampliar a rede pública de ensino, criar condições econômicas para que a população rural e urbana da Venezuela tivesse o mínimo de dignidade. No entanto, em meio a essa caminhada, Hugo Chávez se indispôs com seus adversários políticos, tal como Nicolás Maduro, deixando de tratá-los como adversários e vê-los como inimigos. Nessa hora, quando essa linha é cruzada, os governantes deixam de ter o bom senso para a manutenção do pacto social, que é uma outra questão que envolve a atual crise venezuelana. Acabei de indagar se é uma crise política que gerou a econômica ou uma crise econômica que gerou a política. A maioria dos analistas concorda que o maior problema da Venezuela é político. A falta de diálogo entre o establishment, Maduro e seus apoiadores, vindos do chavismo, e a oposição liberal venezuelana é que provoca a crise econômica. Por exemplo, ouvimos falar pelos meios de comunicação que na Venezuela faltam alimentos, remédios, roupas, todo tipo de gênero de primeira necessidade. E nada disso tem a ver com o governo. São embargos econômicos impostos por países que apoiam Juan Guaidó ou que simplesmente são contra Nicolás Maduro. É lógico que o petróleo, com as suas oscilações de preço, sempre trouxeram instabilidade para a economia venezuelana. A Venezuela faz parte da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esses petrodólares enchem os seus cofres de grana. No entanto, nem todo governante tem habilidade para fazer com que esse dinheiro se transforme não apenas em benefício imediato para a população, mas sim no desenvolvimento econômico plural. Diante disso, Maduro e a oposição ficam se engalfinhando pelo poder político do país e a população vive momentos absolutamente dramáticos. Qual a solução viável para a crise da Venezuela? Duas soluções são apresentadas e ambas passam pelo diálogo entre os grupos em conflito. Primeira solução, eleições democráticas abertas na Venezuela, onde as lideranças, no caso
Maduro e Guaidó não participam. Outras forças políticas devem se apresentar. Segunda opção para a crise política: a eleição direta. Todos os atores políticos, inclusive esse que eu acabei de citar, disputam a eleição e o outro lado se compromete a aceitar e respeitar o resultado. Essas duas soluções já foram apresentadas a essas lideranças e nenhum topou. Juan Guaidó, autoproclamado presidente da Venezuela, exige primeiro a renúncia de Maduro e depois a realização de eleições. Maduro, por sua vez, propõe o quê? Guaidó entrega o poder, desiste de liderar o parlamento e teremos eleições novamente, com Maduro como candidato e Guaidó não. É essa crise política que provoca a crise econômica. E ao contrário do que você possa imaginar, o povo venezuelano não é acostumado nem com governo autoritário, nem com ditaduras. O próprio Hugo Chávez foi eleito presidente 3 vezes. A atual Constituição da Venezuela foi aprovada por plebiscito, a população disse sim. E várias outras questões internas lá sempre foram resolvidas por plebiscito. E a Venezuela não passou pelo drama de uma ditadura extensa como os demais países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Paraguai e etc. Ou seja, há um estranhamento total para a população venezuelana de ter que conviver com um governo autoritário e com essa instabilidade política que os levou a uma condição social de pauperização extremada. O que podemos esperar é que o bom senso de ambas as partes apareçam para que aquele povo encontre novamente a normalidade política, econômica e social, ok? Espero ter deixado claro aí todas as dúvidas a respeito da crise na Venezuela e lembre-se, curta aí o nosso vídeo, siga o nosso canal. Até a próxima. Abraço.